Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinantes, professor de Informática e Tecnologia da Informação. E estamos começando aqui mais uma aula no nosso canal no YouTube. Bom, na semana passada nós tivemos aí uma brilhante notícia, né, no mundo dos concursos, principalmente na área de carreiras policiais, né, que nós tivemos a publicação do edital da Polícia Civil do Distrito Federal de 2020, o que confirmou mais uma vez, né, aquele nosso vídeo, tá? Eu vou deixar aqui no card o vídeo em que nós falamos sobre como estudar aí para a área de concursos e como a área de concursos na área de informática e tecnologia da informação está se profissionalizando cada vez mais. Então, pessoal, foi-se o tempo em que era cobrado apenas Windows, Word e Excel, tá? Agora o negócio é banco de dados, tá? Então, por isso que eu trouxe hoje para o nosso tema essa parte de banco de dados. E essa aula aqui ela vai servir para você que está estudando para a Polícia Federal, para a Polícia Civil do Distrito Federal e também para o Departamento Penitenciário. É claro, também serve aí para as outras áreas, como por exemplo secretarias da Fazenda, né, na área fiscal, que também estão pedindo este assunto. Então, vamos lá, vamos falar aí hoje sobre a parte de banco de dados, vamos apenas introduzir aí o assunto, tá? É claro que eu vou trazer mais vídeos aqui de banco de dados para vocês, mas hoje a gente vai introduzir aí a parte de esse assunto de banco de dados, beleza? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Bom, muito bem então, pessoal. Antes da gente começar o vídeo, eu gostaria muito de pedir a sua ajuda, pedir para que você clique aí no botão de gostei se você está gostando desse vídeo, que você comenta aí, né, o que você achou lá do edital da Polícia Civil do Distrito Federal, se você achou que ele veio difícil, se veio fácil, eu quero saber a sua opinião. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, com o máximo de pessoas que você puder, e que isso ajuda bastante a gente. Ativa o sininho para receber as notificações e não se esquece, se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Então vamos lá, vamos começar aí nossos slides e vamos ver o que nós temos para hoje. Bom, então, banco de dados, PF, PCDF e DPEM. Bom, pessoal, então eu tomei a liberdade de trazer aqui para vocês, né, a parte que fala aí sobre banco de dados no edital da Polícia Civil do Distrito Federal. Bom, então nós temos aqui, né, o tópico 10, que já aborda a teoria da informação, né, que veio também lá no edital da PF, tá? No edital de DPEM, pessoal, não veio teoria da informação, mas pode ser cobrado, tá? Por quê? Porque isso aqui está implícito dentro do conteúdo de banco de dados, ok? E hoje, né, pessoal, especificamente, a gente vai falar aí sobre a parte da teoria da informação. Então, a gente vai falar aqui sobre dados, sobre conhecimento, sobre inteligência, sobre informação e tudo isso, beleza? Bom, além disso, pessoal, nós temos também a parte de banco de dados, né, onde a gente vê a parte de modelagem conceitual, dados estruturados e dados não estruturados, a gente vai falar já hoje, tá? Banco de dados relacionais e depois chaves e relacionamentos, né, que é um assunto aí bem tranquilinho, dá para a gente matar em mais umas 2 ou 3 aulas, beleza? Bom, pessoal, então para a gente começar hoje, né, o que é banco de dados? Banco de dados, pessoal, é nada mais nada menos em um local onde a gente armazena dados, tá? Esse banco, pessoal, ele pode ser tanto físico quanto virtual, tá? Não tem nenhum problema. E esse ícone que vocês estão vendo aí na imagem é o ícone que a gente representa um banco de dados, tá? Que no caso é esse ícone aqui. Bom, banco de dados, pessoal, é um ramo da TI, né, da tecnologia da informação, assim como, por exemplo, redes de computadores, a parte de programação, tudo isso, né, e um pouquinho mais. Bom, inclusive se você for pesquisar questões sobre banco de dados, pessoal, não procure informática. Não procure informática, procure lá a matéria de banco de dados, tá? Então, ele faz da parte de armazenamento, a parte de gerenciamento de dados, informações, né? Então, por exemplo, consultas, inserção de dados, tudo isso está presente dentro de banco de dados, ok? Bom, muito bem. Pessoal, então vamos falar aqui de dados, né? Quando a gente vai falar aí da parte de teoria da informação, a primeira coisa que a gente tem que saber o que é um dado, tá? Então, um dado, pessoal, é um registro, é uma anotação a respeito do que? De um evento, de uma ocorrência. Anota aí também, pessoal, também a respeito de uma entidade. A gente ainda vai definir o que é entidade
em uma próxima aula, né? Mas basicamente, pessoal, resumidamente assim, tá? Só entre nós, entidade é como se fosse o nome das colunas ou melhor, o nome das tabelas. Então, por exemplo, entidade aluno, né? Entidade professor, entidade, né? Então, nós temos dados, nós temos registros ou anotações a respeito de um evento, de uma ocorrência, de uma tabela. Tudo isso são dados, tá? São fatos brutos, tá? E que muitas vezes, de forma isolada, eles não fazem sentido. Eles possuem tamanhos variados e se relacionam de alguma forma, né? Então, por exemplo, se eu falar aqui para vocês, olha, dia 21 de julho, dia 21 de julho, tá? O que é dia 21 de julho? A gente não sabe, né? Pode ser uma data de pagamento, pode ser uma data de nascimento, pode ser várias coisas, tá? Bom, existem tipos de dados, pessoal. E quais são esses tipos? Nós temos os tipos de dados estruturados. O que são os dados estruturados? Os dados estruturados, pessoal, são aqueles dados que são organizados de maneira uniforme, com uma estrutura única e que são facilmente pesquisados em bases relacionais, né? O que seria isso? Então, por exemplo, imagina um banco de dados onde você tem dados apenas de texto, textos e números, tá? Então, que seria um banco de dados comum, né? Então, basicamente, lá a gente teria, por exemplo, só texto, né? Então, nome, RG, CPF, endereço, tudo isso, tá? E, além disso, nós temos também os dados não estruturados. Os dados não estruturados são aqueles dados que não possuem uma organização definida. Então, eles têm dados de vários tipos e também geralmente são armazenados em bases de dados multidimensionais. Por exemplo, imagina o Facebook, onde lá nós temos textos, nós temos imagens, áudios, fotos, vídeos, quase todos os tipos de dados de multimídia. E aí os dados não estruturados são esses tipos de dados, tá? E por fim, nós temos também os dados semi-estruturados, que é o meio termo entre esses dois aqui, tá? É uma mistura dos dois dados acima. Que seria basicamente, pessoal, dados sobre dados, quando a gente trabalha bastante com metadados, tá? Então, o que seriam esses metadados? Metadados são dados sobre dados. Então, por exemplo, eu tenho lá um registro, né? Um, um campo, um campo 2, e esse campo aqui ele é do tipo num, tá? Ele ser do tipo num é dado sobre dado. Isso aqui é um metadado, tá? Então é simples assim. E vale ressaltar, pessoal, por exemplo, procurem aí depois código XML, código da linguagem XML. O XML, pessoal, é um tipo famoso de metadado, tá? E é bem legal de se trabalhar aí com essa linguagem aqui. E para a gente finalizar os tipos de dados, eu gostaria de falar sobre os dados abertos. Tá? Então, você que está estudando para o TCE do Rio de Janeiro, isso aqui está explícito no seu edital. Eles podem ser usados livremente por quaisquer pessoas. No máximo, pode-se exigir os créditos pela autoria, tá? E também pelo compartilhamento. Então, basicamente, pessoal, dados abertos são aqueles dados que ficam disponíveis aí para o público, né? Por exemplo, um projeto de AutoCAD que está disponível para o download, né? Essas coisas são simples assim, beleza? Bom, e aí a gente chega, né, à parte da teoria da informação. A teoria da informação, pessoal, ela é uma evolução que ela começa aqui antes, né, de vem dados, só que a gente já definiu o que é dados, depois ele passa para a informação. E o que é essa informação, pessoal? A informação ela é um conjunto de dados onde há um significado, né? Então, por exemplo, dia 21 de junho acontece a cura do Covid, tá? Agora nós já temos o quê? Já temos uma informação, nós já temos um conjunto de dados que traz ali um sentido, alguma coisa que a gente possa falar assim, olha, agora eu entendi, tá? E depois nós temos o conhecimento. O que é o conhecimento, pessoal? É quando nós pegamos um conjunto de informações, tá? E nós temos uma abstração de ideias ou uma noção de algo. Eu gosto de dizer também, pessoal, que o conhecimento ele é, ele é a aplicação ou a ação da informação. Então é eu pegar aquela informação e colocar ela em prática, agir, tomar alguma decisão com aquela informação, né? Vamos supor um relatório. Eu pego um relatório e esse relatório ele me traz informações. Então a partir daquele relatório eu tomo decisões, tá? Eu faço isso, faço aquilo.
E depois eu chego na inteligência, pessoal. A inteligência, ela está ligada na aplicação do conhecimento para fazer alguma solução de algum problema, alguma coisa do tipo, tá? Então, essas decisões que eu tomo, pessoal, eu tomo com um propósito. Propósito. E o meu propósito, eu gosto de dizer que é a inteligência, tá? Então, são diversas ações que eu tenho um propósito com esse conjunto de ações. Tem esse diagramazinho aí, né, pessoal, que está aparecendo aí na tela, e ele é bem didático, né? Que ele mostra o quê? Um conjunto de dados forma uma informação, um conjunto de informações forma um conhecimento, e um conjunto de conhecimento forma a tal da inteligência. Beleza? Bom, pessoal, opa, só para focar aqui, essa parte de teoria da informação, acredito que é uma parte bem tranquila, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida aí relacionada, estou à disposição, tá? Como vocês bem mesmos sabem. E é isso. Bom, então eu gostaria de encerrar essa aula por aqui, né? Claro, fiquem atentos aí que no nosso próximo vídeo a gente vai fazer questões sobre esse assunto, tá? E estou à disposição de vocês aqui no canal do YouTube e também lá no Instagram, @prof.viniciusguinante. Agradeço a presença de todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Valeu!